Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos, as minhas súplicas, nos diz o Salmo de número 130, versos 1 e 2. Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Querigma, que significa proclamação em grego. No quinto domingo da Quaresma, fomos convidados a refletir sobre a visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos. Neste programa, vamos falar sobre como enfrentar o Vale dos Ossos Secos em nossas vidas e como buscar a força e o conforto em Deus. Lembre-se de ativar as notificações na sua plataforma de áudio favorita e de compartilhar este programa com mais pessoas para que juntos possamos crescer em fé e em esperança. Ezequiel viu, Deus lhe mostrou, em espírito o levou. Ezequiel viu, olhou e viu um vale de ossos. e então Ezequiel viu, olhou e viu coisa terrível viu. Ezequiel viu, o que Deus quer de mim. E perguntou se ossos podem viver. Ó Senhor, tu sabes bem. profetize a esses ossos para que eles então tornem a viver. E assim se fez. E então Ezequiel viu, assim diz a palavra do Senhor. Ezequiel viu, caveiras mexeram, ossinho com outro ossinho juntar. carne então Ali nasceu. E agora, Senhor, o que vou fazer com os defuntos que vida não têm? E o Espírito veio. E então Ezequiel viu, que para Deus impossível não há. Ezequiel viu, Deus pode tudo fazer. Deus tem a solução quando quer agir em favor de um servo seu. Meu irmão, se você está como Ezequiel, Ouça Deus falar. levanta Ezequiel és. pode ordenar, O sepulcro vai abrir. Ezequiel és. os ossos vão Juntar e viver. profetize, Ezequiel és. Deus te criou, Pra ser vaso ungido. Ezequiel és. Deus precisa de ti. E assim, convido a ouvirmos o texto bíblico que foi previsto para o quinto domingo na Quaresma, conforme Ezequiel 37, 1 a 14, onde a palavra de Deus nos diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: Profetize para que estes ossos vivam e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês e farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado.
O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos. Perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, vivemos dias de esperança e dias de desespero. Há dias de sol e há dias nublados. Há dias de alegria e há dias de tristeza. Há momentos de prazer e momentos de dor. Em 597 a.C., o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o reino de Judá, deportando sua população então para a Babilônia. Se antes Judá se alegrava por viver na terra que lhes foi prometida pelo Senhor a seus pais Abraão, Isaque e Jacó, agora sentem a tristeza de ter que deixar as suas próprias terras para trás. A deportação não foi pacífica, mas marcada pela violência. O profeta Jeremias, contemporâneo de Ezequiel, no livro de Lamentações disse: como já solitária a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações. Princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos escravos. Inclusive, recomendo que você, em paralelo, leia todo o livro de Lamentações para entender o contexto e a dor também do profeta Ezequiel. Estas palavras de Jeremias nos transportam para este caótico mundo em que tanto ele quanto o profeta Ezequiel estavam vivendo. Era um momento de profunda tristeza, dor e sofrimento. Em meio a tudo isso, surge a pergunta pela presença de Deus em meio às densas trevas da vida. Até que Deus decide falar. E quando Deus fala, o caos dá lugar à vida e o desespero dá lugar à esperança. Ezequiel tem uma visão onde ele vê um vale de ossos secos. Podemos imaginar que horrível deve ter sido essa visão. É como entrar em um cemitério onde os mortos não foram enterrados, mas deixados para se decomporem sobre o solo. A parábola do Vale dos Ossos Sequíssimos pode ser vista como uma metáfora das condições de opressão e sofrimento vivenciadas pelo povo de Judá no exílio da Babilônia. Os ossos secos representam aqueles que foram despojados da sua dignidade, justiça e esperança. Perderam suas casas, suas terras, e muitos talvez até tenham sido separados de seus familiares. Esse é o drama vivido por Judá. Assim, Ezequiel teve uma visão. Isso está muito claro no texto lido. Porém, como teólogo e intérprete, permito-me perguntar: dentro do árduo contexto do exílio, é possível que exista a realidade sombria daqueles que morreram ao longo do caminho sem receber um sepultamento digno? A visão de Ezequiel inclui também a difícil realidade do luto e do sofrimento? Em que medida a visão dos ossos secos pode ser interpretada como realidade, não apenas como sonho ou visão? Judá foi levado à força à Babilônia. Um exército os capturou. Certamente muitas vidas foram perdidas nesse processo, como o próprio Jeremias lamentou. Estamos diante de uma cena horrível e que pode inclusive representar o que realmente aconteceu. O evento do exílio deve ter sido marcado por uma verdadeira carnificina.
realizada em nome da fome pelo poder. Portanto, não podemos duvidar que havia de fato algum vale de ossos secos que são as vítimas do exílio. Talvez entre os ossos secos estão familiares, parentes e amigos de Ezequiel. Diante desta cena, Ezequiel se sente impotente. O que poderia ele fazer diante de um vale de ossos secos? Onde ele poderia recuperar algum sinal de esperança em meio a uma cena tão forte e terrível? Como recomeçar a vida após uma tragédia desse tamanho? Como preservar a humanidade diante de um infortúnio como o vivido por Ezequiel? Mesmo diante da difícil cena do Vale dos Ossos Secos, Deus permanece sendo Deus da vida e vida em abundância. Por isso, nós não ficamos apenas com a angustiante e medonha imagem do cemitério a céu aberto de ossos secos. Em meio às cinzas, Deus pode fazer brotar a esperança. De alguma maneira, Ezequiel conseguiu se refazer em meio à angustiosa desesperança. O profeta conseguiu levantar a cabeça para enxergar além da situação que seus olhos tristemente presenciavam. Ezequiel não vai se submeter à situação. Seu maior sonho pode ser resumido em uma palavra: liberdade. A reunião dos ossos e sua volta à vida pode ser interpretada como um processo de cura psicológica e um desejo de Ezequiel de restaurar a força e a identidade do seu povo. A visão de Ezequiel demonstra a possibilidade de restauração e renovação, mesmo diante das adversidades e desafios mais difíceis. Deus cria e recria a vida. A cena pode ser a mais terrível, mas quando Deus ordena a vida, nem mesmo a morte será capaz de capturá-la. Os ossos foram unidos e a carne foi preenchida. Entretanto, ainda assim eram corpos sem vida. Não havia movimentos, não havia palavras, não havia pensamentos em suas mentes recém-criadas. Tudo estava inerte. Mas, a partir do seu sopro, Deus recriou a vida onde o ser humano só podia enxergar morte. A palavra espírito em nosso texto bíblico é o termo hebraico ruach, que significa ar, vento, respiração. O espírito que Deus soprou sobre os corpos sem vida insuflou seus pulmões. Assim os pulmões começaram a se movimentar, os corações começaram a bater, o sangue começou a circular e se iniciou a recriação da vida. A vida e a morte dependem da ruach, diz o teólogo Hans Walter Wolff, autor de um maravilhoso livro chamado Antropologia do Antigo Testamento. Ao receber a ruach, o ser humano se torna um ser vivente. Ao ser retirada a ruach, o ser humano padece. Do latim temos uma palavra paralela, anima, que é de onde vem a palavra ânimo. Querido e querida ouvinte, ao profetizar sobre os ossos secos, Ezequiel viu o poder de Deus onde antes só havia morte e desolação. Da mesma forma, a Quaresma é um convite a experimentarmos essa transformação para que a vida de Deus entre em nossas vidas e nos faça renascer. É um convite à humildade, ao reconhecimento dos nossos pecados e da busca da reconciliação com Deus e com o próximo. Quais são os teus sofrimentos? O que te deixa desesperado? Quais são as tuas angústias e incertezas? Deus conhece teus sentimentos. Deus conhece tuas dores. Nós cremos no Deus que na sexta-feira da paixão morreu na cruz. O Deus cristão não foge do sofrimento, mas sofre conosco. É um Deus empático aos nossos sofrimentos. Ele não está alienado do teu desespero. Ao contrário, ainda hoje, Ele tem o desejo de te encher de esperança. Recebamos dessa paz em nossas vidas. Justiça terá por fruto para sempre a paz.
pra tua vida, paz pra todo o povo, paz a qual em Cristo podes encontrar, paz a qual em Cristo podes encontrar. Chegando nós ao final de mais um programa Querigma, quero convidar você, se é possível, onde você está, a você curvar sua cabeça, fechar seus olhos, unir suas mãos para termos uma palavra de oração, inspirados por essa linda música de fundo. Oramos ao nosso Deus. Recordamos, ó Deus, da visão do vale dos ossos secos e do poder transformador da Tua palavra. Tal qual ressuscitastes aqueles ossos através do Teu Espírito, ressuscita também a nós através da doação da esperança, para que possamos enfrentar as nossas tribulações. Reconhecemos, ó Deus, que também a nossa vida muitas vezes está seca, desprovida da alegria, da empatia, da compaixão, da misericórdia, da diaconia e de outros ensinamentos teus. Sopra sobre nós o teu espírito de vida, para que sejamos renovados em nossa ação cristã. Suplicamos, ó Deus, que nos ajudes a sermos instrumentos do teu amor e da tua paz neste mundo atribulado, para que possamos estender nossas mãos aos marginalizados e aflitos, tal qual tu mesmo fizestes enquanto aqui estivestes entre nós. Concedei-nos, ó Pai, a sabedoria para discernir a tua vontade em nossas vidas e a coragem para segui-la, guiados pelo teu Santo Espírito, para que em teu infinito amor possamos um dia contemplar novos céus e nova terra de amor, justiça e paz. Tudo mais o que está em nossas mentes e corações, entregamos agora a Ti na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, para que tenhas esperança nos dias mais desesperadores. Que o Senhor te seja gracioso e gentil para suportares a passagem pelo vale dos ossos secos. Que o Senhor sopre em ti o seu Espírito para que tua fé e tua ação sejam renovadas. Que o Senhor te inspire a viver em harmonia e amor, enquanto aguardamos a promessa do nosso Salvador. Assim te abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos todos nós com um olhar atento, misericordioso e amoroso e sirvamos ao Senhor com alegria. Ide na paz do Senhor. Amém.